Amor, tô indo jogar um futebolzinho mais com os meninos, viu? Como é que é? Futebol? Futebolzinho mais com os meninos. Vem aqui comigo primeiro. Tá vendo esses pratos aqui? Pois você só vai jogar futebol quando você deixar aqueles pratos ali brilhando. Valha-me Deus! Você me entendeu? Só vou jogar futebol quando deixar esses pratos brilhando. Isso mesmo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Pronto, amor, terminei, viu? E epa, peraí. Que eu vou olhar agora se os pratos estão brilhando. Como é, amigo? O quê? Não acredito. Eu